Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Brown e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo de Botafogo pra gente discutir aqui. Lembrando que aqui é um canal opinativo, um canal de análise, é um canal de debate, né, onde eu pego as pautas e vou discutindo através da minha opinião e debatendo com vocês, obviamente com um teor de coerência, né? Aqui você não vai encontrar informação em primeira mão, furo de reportagem, né? Aqui você vai encontrar uma análise, um cara que estudou para analisar as coisas, às vezes está certo, às vezes está errado, e eu vou aprendendo um pouco com vocês e vocês vão trocando essa ideia comigo. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal. Chegamos há pouquíssimo tempo, aos 32.500 inscritos. A meta agora é batermos os 33 mil inscritos aqui no canal. Deixe seu like e ative as notificações para você não perder nenhuma novidade. Sempre pelo menos dois vídeos aí por dia falando de Botafogo. E antes de começar os principais assuntos, vou colocar aqui, Bazar Alvinegro, rapaziada. Às vezes você está querendo procurar aquela camisa do Botafogo que você não acha mais em lugar nenhum, em site nenhum, aquela camisa dos anos 2000, da década de 90, do título brasileiro, 2004, você encontra no Bazar Alvinegro. Lá você tem camisas de todos os anos, todos os tipos, modelos, tamanhos. O link tá aqui na descrição, vocês vão seguir lá no Instagram, vão chamar no direct e vão ver quais, vai obviamente trocar aquela ideia com a gente para saber qual é que você mais gostou para adquirir por um preço muito maneiro. Algumas coisas pra gente discutir aqui, algumas um pouco já passadas, mas que eu acho importante a gente moldar aqui uma opinião. A primeira que eu quero discutir é a respeito de Gabriel Novaes, né? Já não é uma novidade, parece que desde segunda-feira, desde domingo na real, a gente teve a novidade que o Gabriel Novaes não acertaria com o Botafogo. Muita gente fica perguntando, pô, cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Né, diretor fala que ele acertou, diretor fala que ele vai ser anunciado, e aí nada disso, não tem documentação, não tem nada, mas a verdade é que o Gabriel Novaes, ele chegou a treinar, para quem não se lembra, gente, Gabriel Novaes é um centroavante, que estava sendo negociado com a equipe do Botafogo, pertence ao São Paulo, se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com a camisa do São Paulo, foi fazer testes no Barcelona, jogou pelo Barcelona B, aí depois jogou numa divisão inferior da Espanha, não se adaptou muito bem ao futebol espanhol e aí está completando a idade, né? E agora começa a sua carreira como profissional, viria para o Botafogo. Mas o que acontece? O Botafogo e São Paulo, né, já estava acertado, aí o São Paulo queria uma mudança numa cláusula para que ele pagasse multa caso jogasse contra o São Paulo, o Botafogo não aceitou. Aí parece que o São Paulo cedeu. Não, beleza, não vai ter multa nenhuma, e ele estava resolvendo documentações. Estava lá resolvendo as documentações, as pendências, e enquanto isso já estava treinando nas dependências do clube. Não estava treinando com o grupo, mas estava treinando lá no campo anexo do estádio Newton Santos. Porém, tivemos a notícia de que o Gabriel Novaes não vai realmente acertar com o Botafogo, está voltando aí para o Morumbi, voltando para o São Paulo, ou para ser aproveitado pelo clube ou para ser negociado com outra equipe. A situação é que o Botafogo talvez não tenha aceitado algumas questões, detalhes, né, alguns detalhes contratuais impostos pelo São Paulo. Botafogo mais atento em relação a contratos, Botafogo mais atento em relação a cláusulas, detalhes que podem ferrar o Botafogo no futuro, como por exemplo a rescisão automática do Gabriel, caso o Galo quisesse levá-lo de volta para Minas Gerais, que foi o que aconteceu. Hoje o Botafogo carece aí do Gabriel, que era uma peça que queria ficar no Botafogo, renovação automática de Cícero, de Diego Souza, aumento salarial de Carlos, enfim. Esse comitê de futebol me parece que aprendeu um pouco com os erros que aconteceram, por exemplo, na gestão do Gustavo Noronha, do Anderson Barros, onde esses detalhes contratuais acabavam ferrando o Botafogo. Bom, rapaziada, agora chegamos aqui ao centro do canal, ao centro do vídeo, do quadro Pauta Alvinegra, e dessa vez a bola levantada é a respeito de estrutura. Eu quero falar um pouco sobre a estrutura que vem sendo assunto no Botafogo nos últimos dias, não necessariamente em um dia só, né? Muito por conta dos últimos jogos na preparação física do Botafogo, não só nos últimos jogos, mas talvez nos últimos anos. A preparação física do Botafogo venha deixando a desejar, não só em condicionamento físico dos jogadores, vigor físico nos 90 minutos, mas também em relação a lesões, né, a jogadores que o Botafogo perde machucados por muito tempo. Então, e eu quero pegar um gancho do que aconteceu hoje em termos de cansaço, desgaste, né, e um certo vigor físico um pouco à frente de certas equipes, né, tradicionais, mas que hoje estão à frente. Eu quero falar aqui sobre o que aconteceu hoje na estreia do Botafogo no Campeonato Sub-17, Campeonato Brasileiro Sub-17. Botafogo foi ao Allianz Parque, a São Paulo, enfrentar o Palmeiras, fez até um bom primeiro tempo, colocou a bola na trave, perdeu alguns gols,
né? Jogou, na minha visão, o Palmeiras jogou melhor o primeiro tempo, mas o Botafogo teve chances talvez mais incisivas. Entretanto, na segunda etapa, um passeio do Palmeiras. O Palmeiras marcou 5 gols, venceu pelo placar de 5-0 e o mesmo assunto que a gente está falando no profissional foi para a base. O time acabou em campo no segundo tempo. Bom, gente, eu não sei quem viu o jogo, quem teve a mesma leitura que eu, né? Alguns aqui, obviamente, não vão ter visto o jogo. A partida passou na Sport TV, hoje às 4 da tarde. Mas o Botafogo realmente, a gente via que o time do Palmeiras era mais encorpado, era melhor, porque o investimento é muito mais forte. Ah, são duas equipes tradicionais, tem que jogar de igual para igual, beleza, mas o investimento do Palmeiras é grandiosíssimo nas categorias de base nos dias de hoje. O Palmeiras está rico, ao contrário do Botafogo, que está devendo dinheiro, que está mal das pernas financeiramente, então não tem tanto assim para investir na base. Obviamente que vai haver uma diferença técnica por conta do investimento nos jogadores, na estrutura, tudo mais. Mas o Botafogo, mesmo assim, tem jogadores de qualidade. Cauê, Vitor Fubá, João Vitor Fubá e o Matheus Nascimento são 3 joias de seleção brasileira. Inclusive 2 chegando agora, o Cauê e o Matheus Nascimento chegando agora no Sub-17, já sendo titulares da equipe, já se destacando e titulares absolutos. Então é uma safra boa dessa geração que está pulando, migrando do Sub-15 para o Sub-17. Mas mesmo assim a gente viu uma diferença gritante no segundo tempo, e não só em termos técnicos. Obviamente que o Botafogo sabia da superioridade do Palmeiras, se preparou para isso, se defendia com certa confiança e se lançava para o ataque quando podia com estratégias pontuais. E chegou a carimbar a trave da equipe do Palmeiras, chegou a perder alguns gols, chegou bem no ataque, principalmente no finzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, cara, um passeio do Palmeiras que estava muito à frente fisicamente. Parece até que eu tô falando aqui de um jogo profissional, parece que eu tô falando aqui de um jogo do Botafogo do ano passado, desse ano. Se vocês pegarem meus vídeos do ano passado, eu vou falar inteiramente que em vários confrontos que o Botafogo teve com equipes da ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, que a questão, o fator físico sobressaía. E essa grande semelhança, ela retrata o que a gente tem hoje no profissional do clube, no Sub-20, no Sub-17, no Sub-15, que é tudo um ciclo. O Botafogo hoje não tem dinheiro. E o planejamento também, a grosso modo, se você colocar a macro no clube, eu não vou falar só do profissional, eu vou falar do planejamento nas categorias de base, a transição de cada categoria de base para outra, de cada fase do juvenil para outra fase maior, e para o profissional. Eu vou falar também de futebol feminino, mas a gente está falando aqui, gente, que a macro, a preparação do futebol, ela é mal feita. O planejamento ele é mal feito. E a partir disso, quando você não tem um planejamento profissional, você não tem nenhum dedinho profissional em tudo o que acontece que cerca um clube de primeira divisão, ele vai parando no tempo. Vai parando no tempo, principalmente em termos, e não é apenas na situação do meio-campo, do atacante, do centroavante, do volante, do goleiro. Afinal, a gente está olhando aqui um volante de abertura do meio-campo, qualificadíssimo na categoria de base, que é o Cauê, joga no Botafogo. Outro volante, que é o João Vitor Fubá. Matheus Nascimento, melhor centroavante, talvez o melhor jogador dessa nova geração que está subindo do Sub-15 pro Sub-17 agora. 5-0 Palmeiras. E a gente viu uma diferença um pouco gritante em termos físicos, não só técnicos, porque o time do Palmeiras, como um todo, é muito encorpado. Mas fisicamente a gente viu uma diferença gritante, porque o Palmeiras investe em toda essa área que não é vista, nessa ponta do iceberg que fica exposta no oceano em relação ao que se tem em todo o planejamento do mundo do futebol, dentro de um clube de futebol profissional. Quando a gente fala que o Palmeiras ele tem dinheiro, ele não tem dinheiro apenas para contratar um Ricardo Goulart, para contratar um Luiz Adriano, não é apenas dinheiro para contratar um técnico de ponta, que é o Vanderlei Luxemburgo, não é só dinheiro para manter o Dudu por anos e anos com um salário avantajado, não é só por ter uma arena moderna, é por tudo que consolida o bom nível, o bom rendimento técnico desses jogadores. Estrutura, centro de treinamento, uma academia de primeiríssima qualidade, uma sala de musculação de regeneração física absolutamente absurda. Se você entrar no centro de treinamentos do Palmeiras hoje, no CT da Barra Funda, é uma cidade aquele lugar. Um investimento propriamente destinado para as categorias de base, seja ele com incentivo de patrocínios dos terceiros ou não. Você olhar, pegar um dinheiro, tô arrecadando isso aqui, cara, não vou gastar tudo em contratação. Eu tenho que saber quem tá subindo da minha base, porque a base do Corinthians é muito forte, a base do meu concorrente ali do lado é muito forte. Aqui em São Paulo tem que ser referência. Então,
coloca dinheiro na base, para que os principais jogadores no mercado das categorias de base parem no Palmeiras. E para que eles parem e comecem a produzir e comecem e mantenham o seu bom nível para a chegada dos profissionais, suplementação, boa alimentação, boa equipe para amparar esses jogadores nas categorias de base, toda uma ligação dentro desse próprio CT entre as categorias de base e o futebol profissional, coisa que o Botafogo tentava fazer nos últimos anos com o mínimo de organização, mesmo com a falta de dinheiro, né? Na época em que o Freeland era o gestor mor, né, das categorias de base do Botafogo. O Botafogo acabou perdendo o cara para o Flamengo e hoje as categorias de base do Flamengo estão voando com ele no comando, com o próprio Eduardo Barroca, que tem uma história muito bacana nas categorias de base do Botafogo, com o próprio Renha, que hoje faz parte do comitê profissional de futebol do Botafogo. Nessa época tentava se estruturar um pouquinho com o mínimo de dinheiro que se tinha. A gente vê aí um monte de jogadores revelados nos últimos anos nas categorias de base do Botafogo, não super craques, mas pelo menos jogadores para compor o elenco e serem vendidos para salvar as finanças do clube. Igor Rabelo e Matheus Fernandes talvez sejam bons exemplos. Só que se você não cuida dessa estrutura, se você não tem dinheiro, se o orçamento ainda está mais limitado, e mesmo com um orçamento ainda mais limitado, que já era pequeno antes, você para de dar a atenção devida, aí realmente a situação ela piora muito, a ponto de você ter 3 jogadores de seleção brasileira dentro do seu time e eles não poderem fazer a diferença, porque estruturalmente o Palmeiras talvez hoje esteja à frente do tempo do Botafogo. Talvez não, com certeza está. Então a situação ela é muito mais do que um time de futebol, ela é muito mais do que um jogador próprio. Aí a gente vai ver, né, se o Botafogo tomar outra derrota complicada na segunda, na terceira rodada desse grupo aí do Brasileirão Sub-17, a gente já vai ver chover comentários. Esse Matheus Nascimento é enganação, não joga nada. Esse João Vitor Fubá aí não fez nada demais para estar na seleção brasileira. Assim como era feito com o Matheus Fernandes, né, quando ele subiu do Sub-20 pro profissional. Né? Chegou magrinho, completamente magro, né, e mesmo assim rendia na equipe do Botafogo. O próprio Filipão se espantou, o garoto tem qualidade quando ele chegou lá no Palmeiras, mas ele é muito magro, ele tem que adquirir massa muscular antes de chegar aqui na minha equipe. Mas para a torcida do Botafogo, às vezes a culpa é do jogador. Esse Matheus Fernandes é fraco, não joga nada, né? Enganação. Como o Caio Alexandre, que foi mal numa Copinha em São Paulo, onde todo mundo foi mal, se eu não me engano, lá em 2018. É fraco, tinha que trocar pelo Jean e pelo Moisés mesmo. E aí esse pensamento ele vai ganhando força até mesmo na diretoria do Botafogo, que é amadora. E aí eu olho com olhares do passado, onde eu vejo que o Botafogo ele tá preso a esse passado, enraizado nesse passado amador, em que as coisas elas só se resolviam na base, contrata um bom jogador, segura um bom jogador aqui, tem uma safra boa aqui, a gente vai segurar, mas não dá uma suplementação boa, não entende que os tempos mudaram, que você tem que entrar no mercado de maneira moderna dentro das categorias de base, apresentar uma boa estrutura para a família daquele jogador que quer ver o seu filho, né, o seu dependente, se tornar um jogador profissional. Tudo isso conta muito. E também dou uma olhadinha no futuro. O futuro que a gente não sabe quando vai chegar, que é o centro de treinamento do Botafogo, financiado pelos irmãos Moreira Salles. Dinheiro que entrou no clube, né? Mas até esse momento a gente vê obras cada vez, não vou dizer atrasadas, né? Porque a gente não consegue nem ter um prazo para dizer que está atrasado. A gente vê o clube empurrando com a barriga. Esse CT era para ter ficado pronto, né? Ele foi anunciado. Lá, se eu não me engano, no fim de 2017, em dezembro de 2017, foi anunciado o projeto. Aí ele ficaria pronto no meio de 2018 para que o Botafogo pudesse treinar. Aí foi para o fim de 2018, foi para o meio de 2019. Fim de 2019, a ideia é que de certeza o Botafogo faria a pré-temporada 2019-2020 dentro do CT do Espaço Lonier. E não aconteceu. A gente viu o Botafogo tendo que ir para o China Park, financiado pelos empreendedores lá do China Park, senão não teria dinheiro para ir, né, para ter uma adaptação, uma qualificação física minimamente adequada, e nem isso está adiantando. O Botafogo ele tem que ter uma integração entre os profissionais e a base, uma integração, um centro realmente de excelência de jogadores, que já era para estar pronto há muito tempo, e a gente vê a diretoria do Botafogo adiando a cada dia o processo dessa obra. Então é muito mais do que só jogador, é muito mais do que só dinheiro, é muito mais do que um único profissional, né, que não é isento de culpa, que esses caras não estão isentos de críticas às pessoas que são responsáveis, né, pela preparação física do Botafogo, mas a responsabilidade não é só delas.
né? E se você der uma olhada, vamos dar uma olhada num vizinho, né? Vou colocar aqui um print do Vasco da Gama, dá uma olhada aqui no que falam os torcedores e até jornalistas que cobrem o Vasco da Gama a respeito do clube, da situação financeira do clube e da falta de preparo físico, de intensidade física desses jogadores, até mesmo talvez por falta desse dinheiro, por falta desse CT que o Vasco ainda não tem, por falta de estruturação, de capacitação, de dinheiro, de investimento nessa área para preparar a equipe, não só nos profissionais, mas nas categorias de base. Então falta estrutura para o Botafogo, para que ele não fique parado no tempo. Preparo, e eu não estou falando só de preparo físico, eu estou falando de preparo no futebol geral, de maneira profissional. Pessoal, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido a minha reflexão. Deixe aqui abaixo os seus comentários, alguma coisa que você achou que eu deixei de falar, alguma coisa que você discorda, que você concorda. Então é isso. Vamos ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima. Fui!